amigos da TV Impacto, hoje estou aqui com o senhor Erinaldo Silva, perito criminal. Ele vai conversar um pouquinho com a gente. Olha, ontem a gente esteve junto lá na solenidade que teve na Câmara Municipal, falando do Dia Nacional, né, que foi feita uma homenagem aos peritos médicos legistas. E hoje ele está aqui para falar um pouquinho para a gente, tirar essas dúvidas sobre o perito criminal, perito médico legistas e muitas dúvidas da população. Então seja bem-vindo aqui no estúdio da TV Impacto. Obrigado, Lorena, obrigado pelo convite, de poder falar um pouco mais de perícia, poder esclarecer um pouco mais sobre esse assunto tão bonito, tão brilhante, mas que gera algumas dúvidas, né? E às vezes a população não entende muito e que a população pode contribuir e muito com o nosso trabalho, com a justiça em si. Cada um de você que está assistindo pode contribuir efetivamente com essa justiça que a gente trabalha tanto e quer buscar esses vestígios justamente para isso. É a justiça, como a doutora falou ontem, né, também na entrevista, que vocês são a última voz da vítima. Isso é muito importante falar para a população e que é uma forma de trazer justiça também, por mais que a pessoa não esteja viva para falar, mas é de vocês que vai caber sobre tudo isso, né? É uma equipe, são duas profissões distintas, mas que trabalham junto, caminham junto. O senhor já pode começar falando por aí. Tá certo. Como a nossa representante, a nossa presidente da Associação dos Peritos Oficiais do Pará falou, né? A gente é a última voz da vítima, né? Quando há, no caso, morte. Isso. E costumamos também um outro jargão, quer dizer que o corpo fala. Então, aquela cena que está ali, toda a cena está falando conosco. E nós temos que saber, nós profissionais capacitados, bem treinados, bem equipados, vamos fazer essa leitura da cena do crime e da vítima, né? E fazer com que essa voz seja ouvida. E nós traduzimos essa voz para nossos laudos, né? E nossos laudos levados, claro, à justiça por intermédio de uma autoridade policial que vai ter o inquérito via Ministério Público e chega na Justiça. Com relação ao dia do perito legista, né, realmente era dia 7 de abril, a Câmara Municipal atendeu a um pedido nosso, também sou o diretor da Associação dos Peritos Oficiais, e a gente quis prestar uma homenagem, né? Você viu lá quantos médicos antigos, aposentados, que tantos contribuíram com a perícia criminal, ficaram muito felizes dessa lembrança, que foi uma solenidade ímpar, não só em Santarém, como em todo o estado do Pará, não se lembra de ter qualquer tipo de evento. Então a Câmara Municipal, o vereador Elielton Lira nos recebeu e nos atendeu nesse pedido, né? O perito, né, no caso, as duas profissões que você mencionou, na verdade, a Lei 12.030 de 2009, ele escala que os peritos oficiais são os peritos criminais, os peritos médicos legistas e os peritos odontologistas. Isso, de acordo com a lei, são esses os peritos oficiais, tá? E cada um tem suas particularidades, né? No caso, o perito criminal, do qual eu faço parte, né? Todos esses peritos são admitidos por intermédio de concurso público, né, na carreira, tá? Então, os peritos criminais são aqueles que vão até a cena do crime. Até a cena do crime. Até a cena do crime, a gente analisa a cena do crime, analisa também o corpo, porque o corpo faz parte da cena do crime, tudo como está lá, e nós vamos analisar essa cena como um todo. E para a gente, claro, fazer uma boa análise, é necessário que este local esteja bem isolado e preservado, né? Depois a gente pode até entrar um pouco mais nessa seara aí, mas só para distinguir, fazer sua pergunta, a distinção entre perito criminal e após terminarmos esse serviço, né, de toda a análise da cena do crime do cadáver, nós liberamos o cadáver para uma equipe do Instituto Médico Legal, né, porque no caso o perito criminal é do Instituto de Criminalística. Então há dois institutos ali, o Instituto de Criminalística, onde estão os peritos criminais, e o Instituto de Medicina e Odontologia Legal, que estão os peritos legistas. Quando vai até um local,
vai uma equipe de peritos criminais, tá? E uma equipe do IML que vai fazer a remoção, né? Então, só depois que o perito criminal conclui a análise da cena do crime, buscou todos os vestígios, depurou, coletou os vestígios necessários, aí libera-se o corpo para que seja removido até a sede do Instituto Médico e Odontologia Legal, para que o médico faça o exame necroscópico daquele cadáver. Ficou bem explicado agora, né, gente? Agora eu vou puxar o gancho, porque ele me deu até uma olhada para falar sobre a questão de preservar o local. Que hoje, na era da tecnologia, como que consegue? Isso atrapalha muito, acredito que o trabalho de vocês tentam se esforçar o máximo possível. Quando, por exemplo, numa cena de um crime, por exemplo, né, muita gente vai para cima para filmar, para bater foto, e aquele pisa-pisa atrapalha bastante. com a orientação que o senhor dá aí. Lorena, hoje no mundo tecnológico a gente não pode mais viver sem, né? Todo mundo quer dar o furo de reportagem, todo mundo quer ser jornalista, todo mundo quer ser blogueiro, quer todo mundo na evidência, né? Acabou sendo uma febre, e isso todo mundo com celular. Tem um lado bom, né, disso daqui, a gente tem informações reais, em tempo real, mas às vezes também tem aquela questão de você, no afã de obter essa informação, acabar prejudicando toda uma situação, né? Quando há uma cena de um crime, o pessoal simplesmente se preocupa com o corpo, com o cadáver. Uma cena do crime é muito abrangente. Ele é muito, às vezes um cadáver perseguido está deixando pegadas, está deixando marcas de sangue, uma trilha de sangue. Uma vítima ou um agressor ferido pode deixar a marca de sangue dele, que nós podemos coletar essa mancha de sangue e descobrir o DNA do suspeito, né? Pode ter projéteis, ter estojos de armas de fogo que a gente pode coletar, ter impressão digital nesse estojo, ter material biológico que nós possamos coletar para DNA. Então tudo isso pode estar sendo pisoteado por pessoas imprudentes que não estão analisando essa cena como um todo. Então, com isso, prejudica muito o nosso serviço. Já chegamos muitas vezes, né? Aqui eu posso falar bem claro, uma situação de Santarém, um caso que aconteceu comigo, né? Onde no bairro do Amparo teve um homicídio, e no caso a gente tem uma conversa prévia quando chega na cena do crime com a equipe da segurança pública que está guarnecendo, a equipe da polícia militar, e a gente sempre faz uma perguntinha: você conseguiu vislumbrar algum vestígio? Eu encontrei um estojo próximo ao cadáver. Ok. E quando verificou-se, né, e nós começamos a analisar toda a cena do crime como um todo, né, e ao final encontrei 14 que estavam parcialmente pisoteados, né. E aí a gente pede à população, às vezes às vezes nós temos que ter cuidado, a gente precisa passar um treinamento, até o nosso brilhoso SAMU também é um pessoal que maravilhoso, cheio de heróis, de salvar vidas, mas muitas das vezes o cadáver está lá, e então precisa a gente instruir também, ter uma equipe mais, falar mais aberto com eles sobre a importância também de preservar. Resguardar o local. Também de resguardar. Primeiro está a vida, obviamente, cuidar da vida, mas se não há vida, não há que ficar no local. Constatou-se o óbito, afasta-se, preserva-se a cena. Então esse deve ser o procedimento. Uma pegada que você possa deixar, e muita gente pega, uma pegada a gente poderia vislumbrar. Uma cena de um acidente de trânsito, Lorena, às vezes o que se tem são fragmentos de tinta, micros fragmentos de tinta que alguém atropelou. Aqui na cidade nós já estamos cheios de câmeras, né, que flagram. Mas quando é num local afastado, só tem uma vítima à beira do... Você vai encontrar uma frenagem, você pode encontrar um fragmento de tinta,
do universo de cores, você pode chegar com a autoridade policial. Ah, foi um veículo vermelho. Ah, a largura do frenagem. Ah, pneu característico de ser uma caminhonete. Então você filtra essa informação que era totalmente abrangente e leva já afunilando para que a autoridade policial possa, no serviço de investigação, chegar mais rápido até o responsável. Tá aí, gente, muito bem. Quantos anos o senhor já está nessa batalha? Eu sou novinho, Fala pra gente. Eu estou há 12 anos só, trabalho de iniciativa privada, então essa questão me instigou, né? A gente é apaixonado por essa área da perícia. Tá? Então a gente está há 12 anos. 12 anos. Teve alguma experiência que o senhor teve assim durante esses 12 anos que lhe marcou muito? Sempre tem, né, Lorena? Porque quando a gente entra nesse ramo pericial, nós vamos entrar em muitas situações de mazelas sociais. A gente lida com o outro lado do ser humano. Quando o médico atende uma lesão corporal, né, ali existe um conflito. Se existe uma morte, conflito mais ainda, um crime sexológico, né? Então todas essas mazelas, e algumas extrapolam aos limites, né? Pois é, então nós nos deparamos com muitas essas mazelas sociais. Existem mortes em presídio que são muito violentas, né? Aqui em Santarém posso dizer uma situação que marca a gente, né? Uma situação de uma jovem senhora que foi encontrada despida numa casa em construção, né, decapitada, a cabeça entre as pernas, e, no caso, muitas perfurações. Né, então, são coisas realmente que provocam assim, a questão social, e nós, como somos chegar lá junto à vítima, a gente tem muito clamor, né, o clamor dos familiares, não só pela questão de justiça, como a questão também dessa emotiva. E daí que a gente pede, né? Em todo mundo quer justiça, quero justiça, quero isso. Contribuam com a justiça, contribuem preservando o local. Cada um pode contribuir com isso, simplesmente deixando com que a gente chegue, nós profissionais treinados, que possamos verificar todos esses vestígios que levam ao assassino. Muitas vezes, um homicídio, qualquer um pode constatar que a pessoa está morta. Mas aí, foi morta de que jeito? A pessoa foi morta podendo se defender, foi pega de surpresa. Então, tudo isso aí na justiça são importantes, porque apresentam qualificadoras, crueldade do crime. Então, o perito pode levar isso. Não só levar o assassino, como o aumento de pena com a descoberta dessas qualificadoras. Senhor Irinaldo, eu lembrei agora de uma situação que eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, que tudo é questão, como você falou, vocês trabalham junto, médico legista, perito criminal, é uma equipe, e teve um caso de uma moça que ela foi assassinada pelo companheiro, e todo mundo achava que ela tinha cometido suicídio. Acho que o senhor lembra dessa situação. Depois foi constatado que ele matou ela usando uma corda, né? Então ele queria mostrar na cena do crime, fez toda aquela armação para que mostrasse que ela tinha se suicidado, né, e tal. Então acontece também disso, e é uma responsabilidade muito grande de vocês que vão até o local para realmente conseguir constatar tudo aquilo e mostrar que ele era o culpado. Sim, o nosso colega, né, nossa equipe de peritos que estava de plantão nesse dia, foi até o local e, através dessa conversa preliminar que se tem, e já se consegue, né, o perito, com toda a sua expertise, já conseguiu ver um pouco da cena do crime e já consegue ver que a fala da pessoa entra em conflito com o que ele está vendo. Não foi bem assim. Então a gente, às vezes, está fazendo perguntas, mas já tem analisado um pouquinho a cena antes de aprofundar na análise e já vê que tem esse conflito. E começa nessa averiguação
vai descobrindo, e nesse caso especial, nosso perito lá, responsável da equipe pericial, né, pôde verificar que existia uma divergência, apesar do caso do acusado ter retirado a vítima da posição, ter dito que retirou a vítima, né, que estaria se enforcada em determinado ponto, mas ele encontrou, numa análise minuciosa, encontrou uma divergência entre o sulco no pescoço com a corda apresentada, né? Isso não, por si só, não só isso responderia, mas também tem os outros elementos, vestígios que deixam no corpo, aquele que diz que o corpo fala, o tipo da lesão que apresentava-se no corpo, não era ascendente, era horizontal, onde um sulco não é uniforme, ele é mais profundo em determinada área, então diferencia a questão do enforcamento para o estrangulamento. Todos são métodos de asfixia, todos podem ser usados o mesmo tipo de elemento constritor do pescoço, né? Pode ser usado corda ou qualquer outro elemento, mas no caso a corda deixa marca diferente no enforcamento para o estrangulamento. É muito detalhe, né? Realmente é um trabalho incrível que eles fazem para que tudo aconteça e a justiça seja feita. Para a gente encerrar nossa matéria, vou colocar aqui a questão, a fala da população, né? Que muita gente reclama com relação à demora da remoção, a demora da equipe chegar até o local. Por que demora tanto? Gostaria que o senhor explicasse para a população entender que não depende só de vocês, mas quais são os primeiros passos quando acontece, por exemplo, um homicídio, para vocês terem que ir até o local. Realmente, muito perspicaz a sua pergunta e pertinente, né? Desculpa. A população geralmente tem esse clamor e está certo. A população tem essa questão de ver um corpo na rua e ter que aguardar a demora, acaba que ficando a responsabilidade Sim. toda para a perícia. Que a perícia está demorando, que a perícia é isso, e muitas das vezes os nossos profissionais recebem uma cobrança até um pouco mais forte, de às vezes parentes quererem irem para cima da nossa equipe, né? E isso é ruim, né? Por quê? Porque o fluxo não funciona assim. Você imagina que um determinado situação ocorreu, né? Então é acionado os órgãos, né? No caso, geralmente o NIOP, né? E o NIOP vai acionar quem? O SAMU. Você vai ver se tem vida. E o SAMU tem toda a sua situação. A essas ocorrências, né? O que é que acontece? É acionado o NIOP aciona o SAMU, que vai até o local. E nós temos um outro, se me permite, eu vou abrir um parêntese aqui, tá, na explicação, de um problema que todos os órgãos de segurança têm. Polícia científica, são os bombeiros, são, no caso o SAMU, posso dizer a polícia. É a nossa ainda carente melhor instrução para os nossos motoristas. A gente ainda não tem a política de abrir caminho para os órgãos de segurança, tá? Então, ver um caminho, um carro de perícia, de bombeiros, abra o caminho, afaste, avance o sinal vermelho se estiver embaixo do semáforo, liberem a via. Ali estão alguém querendo ir atrás de vida. Aí pergunta-se, que geralmente se pergunta, por que o IML está tanta pressa se digamos assim, o cadáver está morto, até brincando jargão, né? Se a vítima já está morta, por que a pressa? Nós não estamos querendo salvar vidas, nós estamos querendo fazer justiça. E ali estão vestígios, que a minha demora, esses vestígios podem se perderem. É uma impressão digital que no calor vai se desmanchando. É um projétil que alguém pode coletar, pegar, tirar do local.
são vários vestígios que em local aberto o vento pode modificar, pode tirar do local e já dificultar uma análise. Então é importante que a perícia chegue a tempo. Não é porque a vítima está morta que nós não estamos indo coletar uma vítima, remover uma vítima, nós estamos indo analisar uma cena de um possível crime, né? Então, voltando, né, fechando parênteses, existe a situação. O SAMU indo até lá, tem essa demora devido ao trânsito, às vezes pode estar em outra ocorrência, então tem o tempo deles de chegar e analisar. A partir daí, é um trabalho simultâneo do SAMU, juntamente com a Polícia Militar, que a Polícia Militar já é acionada também para dar esse suporte de guarnecer o local, evitar que exista um outro acidente, coisa assim parecida. Então, vão ao local. Só daí é que eles acionam quem? A Polícia Civil. A Polícia Civil, como eu falei antes, é através da autoridade policial que preside o inquérito. E na presidência desse inquérito, a autoridade policial diz o que é necessário. Ele vai ter as provas testemunhais, suas investigações, e vai ter as provas materiais. Então o delegado tem que sinalizar, no caso para a polícia científica, que tipo de provas materiais ele quer. Eu quero uma perícia de levantamento de local de crime. Eu quero uma perícia de necrópsia. Eu quero perícia de uma arma. Então, o delegado vai formalizar isso através de uma requisição. Ele abre o inquérito, faz a requisição, e essa requisição é encaminhada para a polícia científica. Até então, a polícia científica não sabe o que está acontecendo. Já tem, digamos, ali um tempo, uma hora e meia, que a polícia científica, que ocorreu o fato, mas a polícia científica ainda não sabe. A polícia científica só passa a agir quando tem conhecimento do fato. E quem aciona a polícia científica é o delegado, a autoridade policial que preside o inquérito. E daí a equipe, você imagina só, uma equipe de peritos sabe que tem um acidente, qualquer situação aqui na região do Planalto, qualquer situação, e o perito se taca na viatura para lá e acontece de repente um dissabor de ter de chegar rápido a um acidente ou qualquer situação. Quem acionou esse perito? Não tem requisição, não tem nada. E depois, se o delegado não pedir essa requisição? Enquanto isso, a população tem que ajudar, preservar esse local. Enquanto existe a situação, eu sei que causa curiosidade, muitas das vezes a gente já viu muitas cenas bem pesadas, né? Esse caso em si, né, da jovem que eu lhe falei, que está decapitada, a gente chega num local e vê muitas crianças olhando. E os pais mostrando essas cenas, né? Vamos abrir aqui um outro parêntese, tá? Necessário, porque essas pessoas que estão fotografando cadáveres, situações às vezes bem complicadas, às vezes despidas, existe um crime, ele pende ao cadáver. Sim. Então mostrar essas cenas, você que não é pessoa de imprensa, que não conhece isso, jornalistas conhecem, porque passam por esse treinamento de direito, sabem o que pode e o que não pode mostrar, se é um menor, você ter todos esses... Aí daqui a pouco essas imagens são circuladas nos celulares, né? Isso, então tem todos esses cuidados, né? Mas a população não tem. Eu tenho imagens desse caso da decapitada de que alguém estava filmando assim bem próximo dela. Essa pessoa poderia responder por vilipêndio ao cadáver. Se a família toma-se... A gente, quando perito, né, chega numa cena, a gente vê um isolamento, a gente amplia muito esse isolamento. Amplia para que tenhamos todos os vestígios preservados e também para que essa curiosidade deixe com o pessoal responsável, profissionais
capacitados que vão fazer o devido registro e os registros serão levados à justiça para se punir os culpados. Aí, gente, olha, precisava trazer ele aqui. Seu Edinaldo, gostaria muito de agradecer a sua presença aqui no estúdio, por ter dado todas as explicações com detalhes, para que não reste mais dúvida aí na cabeça da população. Obrigada, seja bem-vindo mais uma vez e a casa é sua quando quiser voltar. Obrigado, Lorena, obrigado pelo convite, é uma honra poder esclarecer a toda a população, né? A perícia como a gente diz, é brilhante, mas a gente também lida com essa situação, nós temos que ter um equilíbrio, né? E cada pessoa pode contribuir para a justiça, né? Da sua forma, preservando, pedindo que o colega ali do lado não entre na cena do crime, porque ali existe algo a ser investigado. Você pegou e citou o caso muito bem claro da pessoa que simulou, né, um enforcamento, e quase ao mesmo tempo, né, nós tivemos uma situação de clamor, aqui do outro lado do rio, onde teria morrido um indígena com um tiro, pancada. Tivemos até um probleminha com relação ao transporte, porque a gente não tem transporte aquaviário, sim, né? Então a gente depende de terceiros. E quando conseguiram um barco aqui na região de Alter do Chão, já as ondas, não é todo mundo que atravessa nessa região. E então ficou para o dia seguinte, então piorou-se a situação, né, isso aí só de manhã, porque o pessoal do transporte não faria um transporte à noite, e foi trazido o corpo, e quando chegou o corpo aqui, o médico legista constatou que não existia lesão de interesse criminal. Olha, né? Só, muda tudo, né? Então existiu o nosso médico legista, doutor Domingos, né, foi analisar, foi morte natural. E o que eles achavam que era uma lesão, na verdade não era lesão por arma de fogo, não existia nenhuma lesão que levasse ao óbito. Então tem muitas dessas situações. Se me permite alongar, posso citar também um outro caso aqui, onde um corpo veio de Alenquer, né? O delegado mandou porque um pai estava preso, acusado de ter espancado a filha, e a população queria linchar ele. Então, no caso, ele foi, esse corpo veio para cá, já estava até sendo velado, né? O corpo veio e o nosso perito médico legista, após muita análise, verificou-se também que era outra questão natural, né? A menina tinha jovem, né? Tinha algumas deficiências ali, e ela viu que ela tinha morrido de pneumonia. Nossa Então Senhora. mostra o brilhante trabalho, né, desse equilíbrio do perito criminal com o perito médico legista, Verdade. para, bem na verdade, e dar esse alento para a população, como foi bem falado pelos nossos colegas ontem, esse alento para a população e a tranquilidade de saber que nós temos profissionais que vai colocar luz nos fatos e esclarecer a verdade. Aí, obrigada mais uma vez, seu Edinaldo. Obrigado, Lorena. Então é isso, gente. Espero que você compartilhe essa matéria, deixe seu comentário e até a próxima.